Bom dia, queridos. Quero saudá-los, amados irmãos, com a graça. Todos muito bem-vindos aqui essa manhã. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. Nós queremos juntos com cada um ministrar um culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham através do Facebook, através das nossas mídias sociais. Junto com cada um de vocês, queremos adorar ao nome de Jesus. Aleluia! Pai Celestial, obrigado por esse dia. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse tempo que teremos na Tua presença. Pai amado, damos a Ti todo o nosso louvor, todo o nosso cantar, o nosso dançar é para Ti, Jesus. Te amamos e Te adoramos, Deus. Aleluia. Aleluia. Uma canção pro mundo ouvir, um só nome a declarar. Em uma voz cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Uma canção que vem do céu, um só nome a exaltar. Com anjos cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Para que o mundo ouça, cantamos Teu nome. Para que o mundo veja, erguemos Teu nome. Bradamos Jesus, pro mundo Te conhecer. Uma canção pro mundo ouvir, um só nome a declarar. Em uma voz cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Uma canção que vem do céu, um só nome a exaltar. Com anjos cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Para que o mundo ouça, cantamos Teu nome. Para que o mundo veja, erguemos Teu nome. Bradamos Jesus, pro mundo Te conhecer. Para que o mundo ouça, cantamos Teu nome. Para que o mundo veja, erguemos Teu nome. Bradamos Jesus, pro mundo Te conhecer. Tu és digno, poderoso, Tu és santo, glorioso, nada tenho além de Ti, amado Jesus. Tu és digno, poderoso, Tu és santo, glorioso, nada tenho além de Ti, amado Jesus. Tu és digno, poderoso, Tu és santo, glorioso, nada tenho além de Ti, amado Jesus. Tu és digno, poderoso, Tu és santo, glorioso, nada tenho além de Ti, amado Jesus. Para que o mundo ouça Teu nome, bradamos Jesus, pro mundo Te conhecer.
bradamos Jesus, pro mundo te conhecer. Aleluia! Te adoramos, Deus. Jesus estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim e te conheci. Chamou meu nome da sepultura, livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome da sepultura, livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Tua graça me resgatou, liberdade é tudo o que sei. Eu renasci quando te conheci, me chamou. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Preço foi pago, meu pecado, tua glória rompeu as cadeias, estava órfão e sem abrigo, agora sou rei sacerdote. Estava quebrado, tu me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro, nenhum futuro agora vejo, quando chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Aleluia! Amamos, papai. Aleluia. Aleluia.
sua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Teu nome é lindo, nome tão lindo, venceu a morte. Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória de todos.
Aleluia. Poderoso esse nome. Este nome que nos traz a paz. Este nome que nos dá certeza. Esse nome que é poderoso. Esse nome que está exaltado sobre todas as nações. Este nome pelo qual a palavra é. Este nome pelo qual a palavra foi revelada. É este o nome que nós exaltamos nessa manhã e queremos louvar. É este nome poderoso. É este nome maravilhoso. Jesus. Jesus. Este nome é poderoso, aleluia. Você que está aqui, aplauda Ele nessa noite. Você que está em casa, sinta-se à vontade, aleluia. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. E em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, este é o nome que nós cremos, é este nome poderoso, aleluia. Eu gostaria de pedir a você que se pudesse se assentar. Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Você que está aqui, você que nos ouve pela internet, seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje, nessa manhã tão especial, né? Quero dizer que você que está aí é muito bem-vindo. E nós temos aí também pela página da internet, você pode entrar em contato com a igreja, se você assim desejar. Temos ali o WhatsApp, né? Nós estamos tendo culto no domingo pela manhã às 10 horas, estamos tendo culto também nos domingos às 18 horas e também o culto de jovens que está acontecendo no sábado às 20 horas. Você é nosso convidado, estamos seguindo as recomendações das autoridades. Aqui presencial no máximo 50 pessoas e você pode aí nos acompanhar pelas redes sociais. Eu gostaria de, nesse momento de dízimos e ofertas, eu gostaria de ler um texto para compartilhar com você um pensamento. Hebreus 1:3 diz assim, ele vai projetar ele no telão. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus. E é a semelhança perfeita do próprio Deus. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Essa palavra que me chamou a atenção, muitas vezes nós temos a impressão de que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que vivemos, toda a nossa saúde, todos os nossos bens, tudo aquilo que nós adquirimos é fruto do nosso trabalho. Talvez até possa ser fruto também do seu trabalho. Mas a palavra de Deus nos diz que o que sustenta a nossa vida é a palavra de Deus. Se você colocar, ao invés de colocar o foco em dizer, eu consegui isso porque eu fiz, porque eu conquistei, e colocar a sua fé naquilo que a palavra de Deus diz, que quem sustenta o que você tem, que quem sustenta a sua saúde é a palavra de Deus, o olhar fica diferente. Você fará algo pela palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, e não pelo teu esforço, não pela tua força. Esse olhar de que a palavra de Deus é que sustenta todas as coisas, nos faz ofertar, dizimar, dar o nosso tempo, trabalhar tudo como se fosse a Deus. Paulo nos diz, faça tudo o que vier à sua mão como se for a Deus. Quando você consegue entender
que toda a palavra é que sustenta o universo, você passa a olhar dessa forma. Esse é o pensamento que veio ao meu coração e queria deixar com você. Quando você for ofertar, quando você for fazer algo, pense: todas as coisas não são sustentadas pelo que eu faço, mas pela palavra de Deus. E assim nós ofertamos com amor, ofertamos com carinho, porque é pela palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de pedir que você que está aqui se coloque de pé. Eu gostaria de deixar então assim como nós estamos ofertando agora, né? Nós estamos aqui com o gasofilácio na entrada da igreja, a máquina de cartão também está ali, você que deseja ofertar está ali disponível para você. Também durante o horário comercial aqui na igreja está aqui aberta para que você venha fazer a sua oferta. Se você deseja também ofertar via depósito bancário, talvez transferência, na página da igreja está ali disponível para você o endereço, né, o lugar onde você, a conta, melhor dizendo, onde você vai fazer o depósito, e vai ser projetado aqui no telão também. Então fica a tua vontade, bem à vontade, para você fazer a tua oferta hoje. Amém? Eu gostaria de orar por este momento. Você que está aqui, levante sua mão. Vamos estar orando. Senhor Pai, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui apresentando, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, e declarando que o Senhor é quem nos sustenta, e declarando no poder da Tua palavra, é o poder da Tua palavra que nos sustenta, que nos traz a paz, que nos traz a alegria, que nos traz tranquilidade e nos faz viver em segurança. Nós não temos segurança por aquilo que fazemos, mas temos segurança pela Tua palavra, pela palavra que está declarada sobre nós, pela palavra que está liberada sobre as nossas vidas. É isso que nós cremos, é isso que nós declaramos. Nós declaramos uma palavra de bênção sobre os meus irmãos que estão aí em casa, os irmãos que estão aqui. Abençoamos os celeiros de cada família, abençoamos, Pai, repreendemos todo o mal e dizemos que os meus irmãos são livres e abençoados pelo poder da palavra de Deus. Amém. Graças. Bom dia, graça e paz, igreja. Nós vamos voltar alguns milhares de anos no passado. Moisés tinha acabado de tirar o povo do Egito, ele era um libertador. E agora Deus estava trabalhando com aquele povo para tirar o Egito de dentro dele. Quando as pessoas vêm para a igreja, vêm para o reino, se arrependem e vêm para a igreja, saíram do mundo, saíram do Egito. Mas existe todo um processo que Deus vai trabalhando conosco para ir tirando o mundo de nós, para ir tirando o Egito de nós. Eu vou ler com vocês ali Josué 1:2. Moisés, meu servo, é morto. Impressionante, né, o que Deus fala aqui. Ele não diz assim: Moisés, que era meu servo, aquele que me serviu, é morto. Não, ele diz assim: Moisés, meu servo, porque para Deus ninguém está morto, não é? Moisés continua sendo servo de Deus. Moisés, meu servo, ele já morreu, mas Deus chama ele de meu servo. E aí agora Deus se dirige para Josué, dizendo assim: levanta-te, pois agora, se coloque em pé, passa este Jordão, tu e todo esse povo. Olha a vontade de Deus, passa esse Jordão, sai desse Egito, você e todo esse povo, todos, Deus quer todos, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Conquiste o reino, entre no reino, viva o reino. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar, vou dei, como eu disse a Moisés. Olha o que Deus disse aqui. Não disse que vai dar, disse que já deu. Amém? Glórias a Deus. Então, nesse momento de libertação que a igreja faz, nada mais é que esse segundo processo aí, que Deus faz com o seu povo, né?
Naquela época tirou do Egito, até que foi fácil. Agora, tem que tirar o Egito do povo. A libertação na igreja é esse momento em que a gente vai tirando o Egito, vai tirando as coisas do mundo. Por isso, na nossa igreja, nós temos aqui o cesto, né? Está disponível aqui na igreja um cesto, para que as famílias, em oração, ouvindo a voz de Deus, continuando sendo ministrados pelo Espírito Santo, vai descobrindo o que você tem do mundo ainda, né? Na tua casa, o que você tem do mundo ainda que te prende, que impede você de conquistar a terra prometida. São essas coisas que te prendem, que te aprisionam, que te seguram, e impede você de onde colocar o solo dos seus pés ser teu, conquistar alguma coisa lá atrás, e nós precisamos nos livrar disso, amém? Por isso, deixamos o cesto disponível. Eu peço que a igreja fique em pé, você aí na sua casa, se quiser ficar em pé também, quiser orar junto com a gente. Se você tem algo na sua vida que te prende, se tem algo ainda que te agrada lá no mundo, que te segura, que você ainda vê alguma coisa que tem valor lá, que na verdade não tem nada de valor. Lá só tem corrente, laço, coisas que te aprisionam e que te impede de viver o que Deus tem para você. Que onde você põe a sola dos teus pés é teu. Você governa. Você tem a autoridade de Jesus Cristo. Esses aqui eram servos de Deus. Moisés era servo de Deus, não é? Josué era servo de Deus. Mas Jesus já veio e morreu por você e te fez filho de Deus, amém? Glória a Deus. Pai amado, nós queremos nesse momento declarar sobre a igreja, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, essas palavras, Pai, que essas palavras se realizem na vida de cada um, que o que está escrito se realize, porque também Deus falou para Josué, você vai cumprir as escrituras. Eu digo agora, nós, povo de Deus, cumpriremos tudo o que está escrito, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Assim seja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauso para esse Deus maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode tomar o seu lugar. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom poder começar esse culto, né? De manhã, ontem já tivemos uma vigília maravilhosa, muito gostosa a vigília que tivemos ontem. E agora mais um culto, né, que estamos tendo. E mais à noite, mais um culto às 18 horas. Então, que alegria estar aqui com você. Vai curtindo aí, vai também, você que está na internet, vai compartilhando, né? Tenho certeza que você conhece alguém que ao ouvir essa mensagem, ouvir esse culto, terá a sua vida transformada. Então compartilhe, aproveite, evangelize, né? E vocês que estão aqui também, se quiserem, né, compartilhar, né, a levar essa mensagem aonde tem alguém que precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Antes ainda de pregar a mensagem, eu queria ler um texto da Palavra de Deus, um texto muito conhecido que está em Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Se você está nos assistindo pela internet aqui também, se você está procurando a ajuda de Deus, se você está procurando libertação, se você está procurando um ano de graça, um ano favorável do Senhor, se você está procurando ser liberto de alguma coisa, queridos, a Bíblia diz que essa condição, essa unção, está em Jesus Cristo. Somente em Jesus
pessoas podem alcançar o favor, a graça de Deus. Somente em Jesus você encontrará salvação. Somente em Jesus. Se você está precisando de algo, saiba, é Jesus que vai te dar essa salvação de Deus. Amém? Está em Jesus. Se você ora e fala, Deus, socorro, a resposta é Jesus. Deus, me liberte, a resposta é Jesus. Deus, eu preciso abençoar o meu ano, eu preciso de graça, eu preciso de ser abençoado no meu trabalho. A resposta sempre será Jesus, porque o poder de Deus está em Jesus. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você, né? Você que está nos assistindo, eu queria dizer algo para você. Só Jesus pode fazer isso. E Jesus só faz isso se você convidá-lo, se você clamar por ele, se você invocar o nome dele. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Somente por Jesus nós podemos ser salvos. Por isso, nessa hora eu quero te convidar a você convidar a Jesus a ser o Senhor da sua vida, a ser o teu Salvador, o teu Senhor. Que eu queria convidar você a fazer essa oração comigo, e eu gostaria que todos repetissem comigo, você aí na sua casa, repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, neste dia, eu reconheço que Tu és a graça de Deus, Tu és a salvação de Deus, e eu convido o Senhor a ser o meu Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, seus demônios e todas as suas obras. Recebo o sangue de Jesus para me perdoar de todo o pecado. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Queridos, você que fez essa oração pela primeira vez, né? Você que fez essa oração pela primeira vez, quem está aqui, eu conheço todos que estão aqui, eu sei que já fizeram essa oração, mas você que está nos vendo pela internet, ao vivo, online, ou mesmo depois de gravado esse culto, se você fez essa oração pela primeira vez, essa é a oração de salvação. O seu nome foi escrito no livro da vida e você passa a ser chamado filho ou filha de Deus. Por isso, procure uma igreja perto da sua casa. É muito, muito importante você, né, estar agora vivendo essa nova vida que você acabou de nascer de novo. A Bíblia diz que isso chama-se novo nascimento. Você nasceu de novo. Aleluia por isso. Eu quero compartilhar uma palavra muito especial agora com a igreja. E eu queria falar sobre um texto muito conhecido, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Domingo passado foi Páscoa e nós falamos sobre os 3 dias. Lembra disso? Nós falamos sobre os 3 dias. A sexta-feira, nós falamos sobre o sábado e falamos sobre o domingo, né? E hoje eu quero falar algo que aconteceu na quinta-feira. Sexta, sábado, domingo. E hoje eu quero falar algo que aconteceu na quinta-feira. Ou seja, um momento no Getsemane. O que aconteceu nesse momento? Trazer um pensamento sobre esse tempo de oração de Jesus com os discípulos no Getsemane. Lucas 22, versículo 39 diz assim: E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Aleluia. Amados, esse texto, como eu falei, aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira aconteceu a famosa
a Santa Ceia, a ceia do Senhor, aconteceu na quinta-feira. Ou seja, eles na quinta-feira tiveram a ceia, depois da ceia foram para o Getsemane, e na sexta-feira, ou seja, na sexta de madrugada já, Jesus da ceia, eles vão para o Getsemane. E Jesus então convida os seus discípulos para orar com ele. Aqui no Evangelho de Lucas não fala, nos outros evangelhos vai mencionar isso, que ele levou os 11 discípulos, né, porque um era Judas, que não estava nesse momento. Judas então iria buscar os soldados que iriam prender Jesus, essa história que você conhece. Mas os 11 discípulos vão para o Monte das Oliveiras. E 3 deles Jesus traz para mais perto. Ele deixou em algum lugar os 11, os outros, e pega Pedro, Tiago e João e diz: eu quero que vocês venham comigo. E os 4 então, Jesus, Pedro, Tiago e João, vão orar num lugar mais afastado dos demais. E Jesus, por sua vez, se afasta ainda um pouco mais dos 3. Então você tem os discípulos que ficaram, os 3 discípulos, dos outros discípulos, e Jesus um pouco mais distante ainda dos outros 3 discípulos, que é Pedro, Tiago e João. É muito específico ter levado. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa razão. Eu vou falar isso no culto da noite, não vou conseguir falar hoje. Mas eu queria falar com vocês sobre esse momento tão difícil para Jesus. O momento onde Jesus faz essa oração. Muitos teólogos vão dizer o momento mais humano que Jesus passou, né, de maior expressão de dor, de maior expressão de angústia, né? Nós vemos aqui Jesus angustiado, nós vemos Jesus sendo confortado por um anjo, né? Um anjo vem consolar Jesus. Você consegue imaginar o que foi esse momento, né? Enfim, eu queria falar com vocês sobre esse momento de oração, esse momento de oração diante de uma crise, esse momento de oração diante de um momento difícil, esse momento de buscar a Deus diante de uma situação tão complexa, tão difícil como foi aquela sexta-feira, a morte de Jesus. E a importância de ele estar com seus discípulos, levar os seus discípulos. Com certeza, o sofrimento de Jesus foi N vezes mais difícil do que qualquer um deles, mas certamente os discípulos de Jesus, os 11, dentre os 11, esses 3, e eu vou falar por que esses 3, ou seja, a crise desse dia era muito forte, para Jesus em primeiro lugar, né? E não tem como... Esse momento difícil para Jesus foi terrível, para os seus 3 discípulos também muito terrível, e para os outros discípulos também muito terrível. E aí então a pergunta é: como que Jesus enfrentou esse dia? Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? E eu quero dizer algo para você, queridos, é um tempo que nós precisamos aprender a lidar com ele. E eu acredito que ao sairmos dessa crise que estamos vivendo, o mundo está vivendo, eu creio que nós vamos sair aprendendo muita coisa dessa crise. E uma das coisas que eu acho é o que está nesse texto, é o que está nessa história. Jesus dizendo o seguinte: nós precisamos aprender a viver crises. Nós precisamos aprender a viver batalhas. Nós precisamos aprender a suportar, a viver e a extrair desse tempo o melhor. E não sermos derrotados nesses tempos de crise. E por que então dessa oração em particular? Pois eles então, como eu falei, estavam para enfrentar um momento muito difícil para Jesus e também para os seus discípulos, uma vez que Jesus partindo, quem ficaria no lugar seria os discípulos de Jesus. Jesus orou, e agora eu quero entrar um pouquinho sobre a oração aqui, sobre esse tempo de nós orarmos. Jesus orou para enfrentar um problema que iria começar. Queridos, isso aqui é muito importante. Jesus, quando foi orar, ele não foi orar porque ele estava na crise, ele foi orar porque ele ia entrar na crise. Isso aqui já é um ponto muito, muito importante. Jesus foi orar porque ele ia entrar numa crise. Já estava vivendo um momento complicado.
Jesus não foi orar porque ele foi pego de surpresa. Jesus foi orar porque ele sabia o quão difícil seria aquele dia. Ou seja, muitos de nós, e eu me incluo nisso, muitos de nós, amados, nós oramos e oramos talvez com essa angústia, oramos com essa intensidade, quando o problema já aconteceu. E Jesus, ele chama os discípulos para orar, já ensinando, é didático a questão aqui. Jesus está ensinando aqui, dizendo o seguinte: eu quero que vocês venham orar, porque ainda vai começar o problema. Ainda vamos entrar numa situação e vocês precisam, e nós precisamos estar preparados. Preparados. Então Jesus chama. Jesus, ele precisava tirar uma certa dúvida, se eu posso chamar assim, naquela oração. Muitas vezes as pessoas falam muito do sofrimento de Jesus, e realmente foi, porque ele suou sangue, foi consolado pelo anjo. Mas, queridos, Jesus não tinha dificuldade em morrer na cruz. Ele não tinha nenhum problema em morrer na cruz, embora tão terrível seria. Mas ele queria ter certeza de um ponto. De um ponto. Ele queria ter certeza do seguinte: Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo? Essa é a sua vontade? Queridos, aqui já começamos a aprender algo muito interessante. Queridos, nós começamos a aprender algo muito, muito interessante. A pergunta é: o que eu e você estamos vivendo, nós precisamos viver? O problema que estamos passando, nós precisamos passar por ele? Existe algum propósito? Faz parte de algum propósito passar por que nós vamos passar? Por que eu pergunto isso? Porque o que Jesus passou, um grande sofrimento, fazia parte do propósito. E Jesus, ele chega e faz uma oração, que é a oração, e eu quero explicar um pouquinho sobre essa oração de Jesus. E Jesus, ele vai dizer: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas antes faça-se não a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus, ele não estava com dificuldade de tomar o cálice ou não tomar o cálice. Ele estava com dificuldade, Senhor, está sendo oferecido para mim um cálice. Eu tomo ou não tomo? Então Jesus, ele faz essa pergunta. Ou seja, o foco de Jesus sempre é: eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Porque eu sei que por mais difícil que seja o momento que eu vou passar, eu sei que o Senhor estará comigo, e eu sei que o final desse tempo será glorioso, será maravilhoso, sairemos avançando, sairemos abençoados deste momento. Amados, Jesus, ele entrou então, ele começou a orar e chamou seus discípulos. Ele estava dizendo: ei, discípulos, vigiem. Outro em Mateus vai falar: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: nesse momento de crise, cuidado, porque durante a crise, você será tentado. Você é tentado também, lógico, fora de crises, mas durante a crise existe uma tentação muito forte. E eu vou dar um exemplo dela. Jesus estava com alguns minutos, algumas horas antes desse momento aqui. Jesus, ele está com a ceia do Senhor, né, no cenário. E Pedro, conversando com Pedro, Jesus diz para Pedro assim: Pedro, hoje Satanás pediu para cirandar a tua vida. Satanás pediu para pisotear você como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus não pediu para que Satanás não pisoteasse Pedro. Jesus pediu para que Pedro não desfalecesse na sua fé. Por isso eu quero colocar um ponto muito importante aqui. Qual é o maior perigo que você passa durante uma crise? Pensa, perdeu dinheiro? Qual é o maior prejuízo de uma crise? Ficar endividado, não ter dinheiro para pagar a conta, perder o carro, perder a casa, ter alguma situação, perder amigos. Qual é o maior problema de uma crise? Você perder a sua fé. Queridos, para que vocês não caiam em tentação.
Eu vou passar por um momento tão difícil, Jesus, nas entrelinhas. Jesus dizendo, eu vou passar por um dia terrível, mas em nenhum momento a minha fé será abalada. Queridos, eu quero dizer algo para você. O que está em jogo nessa crise é a fé. Não é a tua casa, não é o teu carro, não é a saúde, não é... Queridos, o que está em jogo é a sua fé. O que o diabo mais quer não é o teu dinheiro, ele não quer ver você endividado, ele não quer ver você perdendo a sua empresa, ele não quer ver você terrível, ele quer ver você sem fé. Por quê? Se porventura você perder sua casa, perder o seu carro, perder sua empresa, perder uma série de coisas, e você não perder a sua fé, você não perdeu nada, porque assim como você conquistou o que você tem, você conquistará de novo. Alguém diz dá um like aí, amém, eu creio nisso. Queridos, é só fé. Amados, nós temos conversado com N crentes, inclusive pastores. Amados, nós temos encontrado o povo desanimado, triste, preocupado. O que está em jogo? A sua fé. Eu falei ontem aqui na vigília e vou falar de novo. Tem sido falado muito, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E o povo está morrendo de depressão dentro de casa. Eu vou falar para você o seguinte, você pode se divertir o quanto for com a sua família dentro da sua casa, mas se não tiver Jesus, e se você não estiver na igreja, queridos, a sua família não substitui o que Jesus te dá através da igreja. Eu estava conversando com os pastores ontem, no café de pastores. Queridos, o diabo está querendo tirar. Tem gente comemorando, dizendo que bom, que a igreja agora está nas casas. Não, queridos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não é de Deus. E eu digo isso de novo, gravado aqui, não é de Deus. Isso aí é uma estratégia do cão para impedir a igreja de se reunir, de orar. Amados, tem igrejas fechando na Fazenda Rio Grande. Tem igrejas, pastores entregando templo. Eu ouvi uma história de um pastor aqui da Fazenda Rio Grande, que ele disse o seguinte: eu não quero mais saber de ser pastor, eu não quero mais passar necessidade, porque não tem dinheiro na igreja, a igreja não entra mais. Eu vou entregar meu ministério, eu vou entregar o templo, o prédio, eu vou entregar o meu ministério, você é só membro de banco de igreja. Sabe o que está em jogo aí? A fé. E Jesus está dizendo o seguinte: você quer? Amém? Alguém diz amém? Alguém quer? Não? Você quer viver esse período? Não? Você quer vencer nesse período? Eu vou te dar um grande segredo. Simples, poderoso e velho. Pelo menos 2.000 anos a mais. É muito mais, 3.000 anos. Ore. Jesus fez o quê? Vamos orar. Querido, se você não se trancar no teu quarto, se você não tiver um tempo rotineiro de oração na tua vida, você vai sucumbir. Pastor, mas isso é obras? Não, queridos, eu estou falando, você vai para o céu, você vai sucumbir, vai para o céu, amém, glória a Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte: você não reinará em terra, você não reinará em vida. Você precisa orar. E Jesus disse aqui, vigiem. Se Jesus chamou 11, dos 11 tirou 3. E ele disse assim: eu quero que vocês orem comigo e eu quero que vocês orem por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. Vocês precisam orar. Amados, nós precisamos orar. Muitos de nós oramos depois que entramos nos problemas e lutas. Socorro, me ajude, olha aí, não aguento mais. Amados, podemos e devemos enfrentar lutas que nós podemos e devemos enfrentar lutas que já sabíamos que iriam acontecer.
Eu quero dizer algo para você: você não precisa ser pego de surpresa nas suas batalhas. Você não precisa ser pego de surpresa. Estava conversando com a Priscila e com o pastor ontem, também na nossa reunião de pastores. E ele perguntando, alguém perguntou para um pastor e perguntou assim: qual é a relevância de um conselho de pastores? Ou qual é a relevância de pastores? Eu falei: sabe qual é a relevância? O dia que nós formos que nem Eliseu, ou que nem Samuel, profeta. Quando Samuel chegou em Belém para ungir Davi rei, a hora que o povo viu a carruagem de Samuel chegando, eles perguntaram: é de paz a tua vinda? Sabe o que significa isso? Eles tinham um respeito muito grande por Samuel, porque eles sabiam que se aquele cara falasse, as coisas aconteceriam. Sabe qual que é a relevância de um grupo de pastores numa igreja, numa cidade? É porque aquilo que eles se reúnem e falam acontece. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. Eu ouvi isso ontem. Fazenda Rio Grande tem 5 casos confirmados de coronavírus. 5 casos. Tinha 7, baixou, porque 2 não são aqui da Fazenda Rio Grande. Passaram por aqui, descobriram aqui, mas não moram aqui. Então são 5 casos. Isso aqui, se vocês não derem glória a Deus, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. 5 casos. Os 5 não pegaram na Fazenda Rio Grande. 4 pegaram no Hospital Pequeno Príncipe. Um dos maiores surtos de coronavírus em Curitiba é o Pequeno Príncipe. Um grupo, uma pessoa teve lá e muitos funcionários do Hospital Pequeno Príncipe foram contaminados. E isso passou para muita gente. Muita gente que foi consultar lá também pegou. E 4 funcionários da fazenda do Pequeno Príncipe trabalham na fazenda. E um outro pegou também fora, não trabalha aqui, veio de outra cidade, é daqui, mas estava em outra cidade e veio para cá. Sabe o que significa isso? Ninguém foi contaminado dentro dessa cidade. E eu vou dizer algo para você. Quando começou essa crise, o prefeito, nós pastores chamamos o prefeito foi lá e nós trouxemos uma palavra: não vai vingar esse vírus nessa cidade. Eu já falei até para o prefeito: você fez um monte de coisinha de tenda para cuidar e não vai usar. Não vai usar. Eu falei: se você for corajoso e crente em Jesus, você ainda abre o comércio. Porque não vai ter vírus nessa cidade. Isso é relevância de quem ora. Você precisa crer na sua oração, querido. Você precisa sair de um patamar, oração de socorro, para oração de determinação, oração de confiança, oração de fé. Se possível, passe de mim esse cálice. Depois da 3ª vez, ele voltou para os discípulos: vocês estão dormindo ainda? E sabe por que os discípulos estavam dormindo? Perguntam a mim, por quê? Porque eles estavam depressivos. A Bíblia diz que eles dormiram de tristeza. Alguém já dormiu de tristeza, não? Ou alguém dormiu e não quis acordar mais por não encarar a realidade? Isso é depressão. Isso é angústia. Isso é medo. E Jesus disse para os discípulos: por que vocês estão dormindo? Porque vocês não estão suportando a crise que vocês estão passando. E vão passar. E Jesus disse: vigie e ore. Sabe por que vocês estão dormindo? Porque vocês não estão vigiando, não estão orando. Sabe por que vocês estão chorando? Porque vocês não estão vigiando, não estão orando. Sabe por que você está com medo? Porque você não ora. Sabe por que você está mal, desanimado, borocochô, semiconflauta? Nome difícil, né? Sabe por que você está assim? Porque você não ora. Querido, se você encontrar alguém desanimado, pode ser que essa pessoa não ora no seu dia a dia. Mas é batata, é batata. Uma pessoa desanimada, depressiva, é uma pessoa que não tem uma rotina de oração. Uma pessoa que vive reclamando, que vive murmurando, é uma pessoa que não... Para você, um dos grandes prejuízos de não ter culto presencial, sabe qual é? Porque a maioria das pessoas só lê a Bíblia no culto, quando a gente põe ali ainda. Não ora em casa, não lê a Bíblia em casa.
estão sucumbindo. Alguém está ouvindo essa mensagem, mano? Amados, eu preciso pregar isso. Eu sei que é meio difícil, meio duro, mas, amados, é profético que nós estamos vivendo. E eu quero falar algo para vocês. Essa epidemia, essa pandemia é um dos sinais que estão vindo. Virão outros. Virão outros. São sinais. As nossas maiores derrotas é por lutar em lutas que somos pegos de surpresa. Uma das maiores derrotas é porque lutamos lutas que somos pegos de surpresa. Ou outra razão é lutar de uma forma errada. Pastor, como é que eu sei uma luta que está por vir? E como é que eu sei lutar de uma forma que, caso eu já descobri que eu estou no meio da luta, como que eu sei como resolver isso? Ore. É só orando. Se você tiver uma vida rotineira de oração, você vai ser preparado, você não vai ser pego de surpresa. Durante o seu momento de oração, Deus vai te dar sinais. Você, querido, eu já falei muitas vezes aqui no culto, comece a orar mais em línguas. Você começa a orar em línguas, Deus vai trazer revelação. Quando você ora em línguas, você libera palavras proféticas sobre a sua própria vida. Escute que eu vou falar isso. Quando você ora em línguas, você libera palavras proféticas sobre a sua própria vida. Talvez você vai entender daqui a pouco. Talvez Deus vai usar alguém para falar com você depois. Talvez você vai ter um sonho. Talvez alguém vai ter uma visão com você, revelações dos céus para a terra. A forma como ela vai chegar para você pode ser diretamente para você, através de uma leitura bíblica, através de uma voz profética de alguém, através de sonhos e visões. Mas sabe o que desencadeia todo esse processo na sua vida? Sabe por que eu e você e muitos de nós fomos pegos de surpresa com o coronavírus? Porque a igreja ainda ora muito pouco. Amados, tem lutas que são inevitáveis. Tem lutas que são inevitáveis. Tem outras que podemos evitá-las e até sair delas. Jesus passou por várias tentativas de morte. Várias vezes tentaram matar Jesus. E a Bíblia diz, e Jesus saiu para cá. E Jesus saiu para lá. Só que essa morte aqui, Jesus não teve como se esquivar. Queridos, escuta o que eu vou falar para você. Existem muitas lutas que você não precisa enfrentar. Não é de Deus essa luta. Mas tem algumas lutas que você vai passar. Pastor, como é que eu sei qual eu devo enfrentar e qual eu devo mandar embora? Vai orar. Eu não sei te dizer quais são as que são inevitáveis passar e quais são aquelas que você poderia evitar e pode mandar embora. Eu não vou passar por essa luta. Eu não aceito essa luta na minha vida. Eu não aceito esse negócio. Qual é um, qual é outra? Não sei. Você precisa orar. Alguém está ouvindo essa mensagem aqui, não? Qual eu enfrento, qual eu fujo? Jesus perguntou. Essa é minha impressão. Talvez esse anjo veio trazer a resposta que Jesus fez. Jesus disse, se possível, passe de mim esse cálice. Aqui nesse texto diz que um anjo veio consolar Jesus. Qual foi o consolo de Jesus? Pegue e beba. E ele olhou e falou, se Deus está pedindo para mim beber, eu sei que eu vou vencer. Talvez seja, não estou dizendo que seja. Talvez quem foi o anjo que veio? Talvez foi Gabriel. Gabriel foi usado para trazer revelações para Daniel. Gabriel foi usado para falar com Maria. Gabriel foi usado para falar com José. Acredito eu que pode ser que Gabriel também veio falar com Jesus dizendo, é de Deus esse negócio. Fica aqui, eu queria colocar um texto. Isaías, isso aqui, se você não glorificar a Deus, eu não sei onde, que planeta você mora. Isaías 51, 17. Isaías 51, 17, está lá? Olha só esse texto. Desperte, desperte. Isaías, deixa eu fazer um parênteses aqui. Isaías é um livro messiânico, tá? É um livro que fala do Cristo. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele. Você que engoliu até a última gota
faz os homens cambalearem. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. Opa, peraí, cálice do quê? Cálice da ira de Deus. Eu não estou falando cálice do ódio de Deus, mas o cálice da ira de Deus. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas eu podia explicar para você a diferença entre ódio e ira. Ódio fala de caráter, fala de ser. Ira fala de um momento, de indignação com algo, ok? O texto está dizendo: desperta, Jerusalém. Você, Jerusalém, que engoliu até a última gota, o quê? O cálice da ira. Põe o versículo 22. 22. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que te faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Sabe qual foi o cálice que foi dado para Jesus? Foi apresentado, e estava sendo apresentado para Jesus o cálice da ira. E Jesus estava olhando e falou assim: Deus, até hoje eu só experimentei o teu amor. Até hoje eu só experimentei o teu amor. E agora está me sendo dado o cálice da ira. Que ira é essa? A ira contra o pecado da humanidade. A ira contra toda a raça humana. E Jesus aqui na profecia de Isaías estava dizendo que o Messias iria aparecer lá no futuro e ele beberia todo o cálice da ira de Deus. E o texto que eu gostei, ele é: até a última gota. Eu não vou beber tudo aqui, mas só para... O cálice da ira de Deus está? Está? E quem bebeu tudo? E o que está sendo dado para você agora? O cálice da nova aliança no meu sangue. Deus não tem mais nenhuma ira, porque o cálice da ira de Deus foi completamente esvaziado. Deus, o Senhor não fica bravo com esse povo violento que está por aí fora? Deus, o Senhor não fica com ira de tanta gente má que existe no mundo? O meu filho tomou tudo. Deus, como é que o Senhor nos fica indignado? Deus, olha o pecado, o tamanho do pecado. Jesus tomou tudo. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas antes, cumpra-se a tua vontade. E qual é a vontade do Pai? Você vai ter que beber. Só que existe um detalhe tremendo aqui, eu espero que você fique muito feliz que você vai ouvir. Se lógico, eu não teria como, né? Ninguém de nós aqui teria como. Se eu bebesse, impossível, não tem como. Ninguém aguentaria algo nesse sentido. Mas se eu conseguisse beber, tudo bem. Tudo certo. Sabe por quê? Porque parte do que está aqui é os meus pecados. Mas Jesus, quando bebeu tudo, não tinha nada dele aqui dentro. Significa isso, que quem é que bebeu o cálice? Um santo, um
justo. Quem é que morreu por causa desse cálice? Um justo. E o que significou isso? Que ao terceiro dia, da mesma forma como devido ao fato de um inocente ter morrido, ele não poderia continuar morto. Ao terceiro dia, uma vez que o cálice está vazio, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, queridos? Jesus te ama. Jesus me ama. Jesus te ama. O cálice da ira de Deus foi esvaziado. Amados, então a gente entende o quão difícil foi ter que tomar esse cálice. Mas Jesus estava dizendo, não é simples esse processo de tomar o cálice. Senhor, me ajude, para que a minha fé não desfaleça. Senhor, me ajude, eu quero continuar firme. É isso que o Senhor quer. E quando Jesus, a terceira vez que ele perguntou para os discípulos, vocês ainda estão dormindo? Levante-se, porque o príncipe deste mundo se aproxima, e ele nada tem em mim. E aí então vem Judas com os soldados e prendem Jesus. E Jesus passou todo esse processo até a morte, sem dizer uma palavra errada, sem desanimar, sem murmurar. Como ovelha muda foi o matadouro. Sabe por quê? Porque Jesus soube enfrentar a crise. E como que ele enfrentou a crise? Porque durante os processos de oração dele, foi sendo revelado para ele cada situação que ele deveria passar. E ele então, fortalecido, enfrentou cada situação. Pedro naufragou na fé, naufragou negando a Jesus. Os discípulos todos fugiram. Mas eu quero falar depois sobre isso hoje à noite. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé, dar um forte aplauso a esse Jesus lindo e maravilhoso. Amém? Um aplauso para aquele que tomou todo o cálice, esgotou a ira de Deus, acabou com toda a ira do nosso, pelo seu amor para conosco. Aleluia. Pai querido, Senhor Jesus, nessa hora entregamos esse aplauso a Ti. E entregamos também, Senhor, nosso coração que Te ama, nosso coração que Te é grato. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Porque o Senhor amou não somente a mim, o Senhor amou também os meus irmãos e irmãs que estão aqui, que estão nos vendo pela internet. E o Senhor amou a humanidade toda, do passado, do presente, aos que vão ainda nascer. O Senhor nos amou a todos. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Te exaltamos e Te bendizemos. Por isso, nessa hora, queremos declarar, Senhor, que nesse tempo que estamos vivendo, queremos declarar sobre cada um de nós que a fé permaneça firme. Eu oro hoje pela sua fé. Eu declaro que a sua fé esteja firme, que a sua visão de Deus esteja intacta, que você esteja firme na palavra do Senhor, que as promessas do Senhor sejam como âncoras na sua vida e você não se aparte da palavra do Senhor. Pai, nós abençoamos você, a sua fé, abençoamos a fé do seu casamento. Você que é casado, eu quero declarar, eu abençoo a fé do teu casamento, que o seu casamento esteja firme na fé, a fé de estar casado, a fé sobre os seus filhos, a fé sobre a sua profissão. Você que tem um emprego, você que tem uma empresa, que a fé sobre esse negócio, que você continue crendo naquilo que Deus te deu, que você continue crendo que o sustento vem do Senhor, que você continue firme nessa certeza de que o sustento vem do Senhor. Pai, eu quero declarar também a fé sobre os departamentos da igreja, a fé sobre os líderes da igreja, a fé sobre os apacentadores, a fé sobre os demais pastores do Brasil e do mundo. Os homens e mulheres de Deus, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, estejam firmes na sua fé, no seu ministério.
Pai, nós abençoamos. Pai, eu abençoo a sua semana, eu abençoo a tua semana em nome de Jesus. Pai, nós declaramos também sobre Fazenda Rio Grande, sobre as cidades que estão nos assistindo. Senhor, nós abençoamos o nosso presidente, nós abençoamos o nosso governador, nós abençoamos os nossos prefeitos, nós abençoamos os demais estados do Brasil. Pai, declaramos que o Brasil seja um exemplo, Senhor, de um país, Senhor, que não sucumbiu, Pai, diante dessa crise. Senhor, eu quero declarar que toda palavra de maldição, toda manipulação política, toda manipulação maldita política, não que a política seja maldita, mas toda manipulação através da política que vem causar mais dano ainda, Pai, seja banida do nosso país. Senhor, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos, Pai, e declaramos paz. Haja paz sobre o Brasil, haja paz sobre o Paraná, haja paz sobre Fazenda Rio Grande, haja paz sobre a cidade que estão nos assistindo agora. Que haja paz na sua casa também, no seu trabalho, na sua empresa. Que haja o shalom de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Queridos, aleluia. Continuem abençoados. Vamos terminar com esse louvor. Continuem abençoados. 18 horas estaremos novamente aqui. Vou concluir essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Hoje sonhei um sonho pro mundo ver, um sonho pra conhecer e amar você. Venha gritar, chore pra terra balançar, grite os muros cairão, nós corremos pra você. Chegou o tempo de liberdade. Eu deixo a crença fria queimar meu ser. Ouvimos o